Vocês viram sobre a polêmica da vez? A suposta treta entre Pedrinho e Miri Lacombe? Eu falo suposta porque não chega a ser uma treta. A Miri fez um texto, escreveu um texto no UOL, em sua coluna, falando sobre o prêmio que elegeu ali, a votação, melhor dizendo, que elegeu o Pedrinho o melhor comentarista do ano e por que, na opinião dela, ele foi eleito. O Pedrinho, por sua vez, fez uma resposta para a Miri. E aí gerou todo esse burburinho, virou a notícia do dia, essa suposta treta entre os dois. O Pedrinho, vocês já conhecem muito bem, comentarista do Grupo Globo, principalmente lá do Sport TV, tem cada vez mais ganhado destaque desde que começou nessa função. É um cara realmente muito competente naquilo que ele se propõe a fazer e eu particularmente gosto muito dos comentários do Pedrinho. Ponto. A Mili é uma comentarista da velha guarda, uma das primeiras mulheres comentaristas do Brasil, que abriu uma porta importante para outras mulheres, como a Marília Ruiz lá atrás. Ela que se envolveu naquela polêmica que até hoje a persegue envolvendo o Rogério Ceni. A gente conversou sobre isso no podcast Tomando uma Com, porque recebemos a Mili pessoalmente aqui. Hoje ela trabalha no UOL como comentarista, como colunista. E em sua coluna, ao falar sobre essa votação, que aí, um parêntese sobre a votação, eu acho que ela deveria ser ignorada, tanto na parte que elege o Pedrinho como o melhor, como na parte que elege o Casagrande e a Ana Thaís Matos como o pior, simplesmente pelo fato da pesquisa ser muito ruim, ter entrevistado pouquíssimas pessoas. Então, por não ter uma metodologia muito eficiente, eu diria que zero eficiente, o melhor, na minha opinião, era ignorá-la. Mas o Casagrande fez um texto sobre isso, sobre o porquê ele acha que ele é o pior comentarista na visão dos atletas, acha que é porque ele mete o dedo na ferida, e eu até concordo com esse ponto. E a Miri fez um texto do porquê ela acha que o Pedrinho foi eleito o melhor comentarista na visão desses atletas que estão aí em atividade. Na opinião dela, e aí assim, não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo, eu estou mais inclusive para discordar do que para concordar. Mas eu estou aqui para explicar, tentar explicar para vocês o ponto dela, porque nem o Pedrinho, no seu vídeo resposta, entendeu o que a Miri quis dizer. Me parece ali que ele entendeu muito mais como um ataque pessoal. E aí eu fiquei um pouco decepcionado, porque o Pedrinho, primeiro, ele poderia muito bem ignorar, segundo, ele mostrou uma incapacidade de interpretação que me deixou bastante surpreso pela pessoa que ele se dispõe, que ele parece ser, uma pessoa de fato muito inteligente. Mas nesse vídeo me pareceu muito mais uma pessoa instruída quando o assunto é dentro das quatro linhas, mas pouco instruída quando o assunto é simplesmente pensar. Eu não estou dizendo que ele precisava concordar com a Miri, porque eu não concordo com a Miri também. Mas ele entendeu como um ataque pessoal e isso não foi. E eu explico por quê. A Miri, ela faz uma dicotomia complexa do porquê, na visão dela, o Pedrinho foi eleito. Na visão dela, o Pedrinho foi eleito o melhor comentarista do ano porque ele representa um macho alfa. E aí o próprio Pedrinho admitiu dizer que não sabe o que isso quer dizer. E a própria Miri, no texto, se ele tivesse lido, ela explica a visão dela do que seria esse macho alfa. Ela diz, macho alfa é aquele cara que não necessariamente se coloca nessa circunstância, mas ele representa algo que os outros homens gostariam de ser. Os homens têm mais facilidade de se admirarem entre eles mesmos do que admirarem pessoas de outros gêneros. E o Pedrinho, por ser um cara musculoso, por ser um cara que fala bem, etc e tal, ele representaria na visão dela esse macho alfa. E em vários momentos do texto, ela afirma que não tem necessariamente a ver com o Pedrinho, mas com a cultura masculinizada da coisa, que é o que ela tenta combater. É muito difícil, inclusive, para nós, e eu falo nós porque eu tenho consciência que 95% do público desse canal é masculino, porque eu tenho esses dados aqui. E eu também, como homem, posso falar isso, que é muito difícil para a gente fazer na nossa cabeça esse entendimento. Tem que abrir muito a cabeça para a gente entender o que ela está querendo dizer. Mas, nesse caso específico, eu não acho que a escolha, quando lembraram do Pedrinho, quando votaram nele, independentemente da pesquisa, da votação ter sido eficiente ou não, eu não acho que foi pelos motivos que ela usou. Eu discordo dela. Eu acho que o Pedrinho foi eleito o melhor comentarista justamente pelos motivos que o próprio Casagrande justifica no texto que ele faz, falando do porquê que ele foi o pior.
O Pedrinho, além dele ser de fato muito competente e analisar puramente o que acontece dentro das quatro linhas, o que é algo que agrada muito o jogador, ninguém gosta de ser falado sobre o que faz fora de campo, e o Pedrinho faz isso. Ele é um cara que não é muito enfático e crítico com o jogador. Ele abomina isso porque ele mesmo, e ele justifica no vídeo em resposta para Mili, ele mesmo sofreu muito com muitas críticas que recebeu da imprensa na sua época. Então ele procura fazer diferente daquilo que fizeram com ele. E isso é reverberado dentro do mundo dos atletas, os atletas gostam. Eu não acho que tenha a ver com masculinidade tóxica. Não acho mesmo. Até porque não se falava isso quando era o Caio, que era todo ano eleito o melhor. Por que agora é o Pedrinho, que é um cara musculoso, virou masculinidade tóxica? E outra, se a Ana Thaís Matos tiver que ganhar como melhor comentarista, independentemente do sexo, para que deixe de ser uma masculinidade tóxica, aí assim, fica difícil, porque a Ana Thaís Matos, ela, para mim, e assim, eu tenho certeza que ela tá lá entre as piores porque ela é mulher. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que analisar os comentaristas, na minha visão, de acordo com aquilo que a gente acredita, que a gente acha. Eu não vou dizer que uma mulher é necessariamente maravilhosamente... Não vou dizer que uma mulher é uma comentarista maravilhosa só por ela ser mulher, e nem que um homem é uma merda só por ser homem, ou vice-versa. A gente tem que tentar fazer esse exercício de entender que agora os tempos são outros. Eu adoraria que fosse dividido, que tivesse muito mais mulheres do que tem. Mas eu jamais votaria na Ana Thaís Matos como melhor comentarista de alguma coisa, porque para mim ela não é. Ela é horrorosa? Para mim não é também. Mas para ser melhor, não é. Assim como eu acho que ela não deveria ter sido votada para ser pior. Acho que tem pessoas, muitos homens aí, inclusive, muito piores do que ela. Não estou dizendo que eu gosto dela como comentarista, porque eu já até teci críticas ao fato de ela ter sido alçada como um comentarista titular numa TV aberta, representando as mulheres, que é uma missão muito importante, com outras comentaristas mulheres, na minha visão, sendo melhores do que ela, né? Eu acho que esse é como tem poucas, esse é um mar que precisa ser aberto de maneira muito inteligente. E quando você coloca alguém que tem muita rejeição, e aí não só por ser mulher, mas por não ser uma pessoa que, na minha visão, se aprofunda tanto, fica difícil, né? Mas enfim, não quero misturar os assuntos. A Mili tentou passar uma visão e usar um exemplo totalmente errôneo, mas o Pedrinho não entendeu o que ela quis dizer. Na minha visão, se o Pedrinho quisesse gravar um vídeo, primeiro que assim, aquela primeira frase dele de dizer, eu vou proteger os meus bíceps aqui para você não olhar, extremamente machista. Ele disse que a Mili foi preconceituosa com ele. Eu discordo. Eu acho que a Mili, ela não foi preconceituosa com o Pedrinho. Ela demonstrou a visão de mundo que ela tem da masculinidade. Ela não atacou o Pedrinho, ela colocou o exemplo do Pedrinho para dizer algo sobre a sociedade, sobre como ela vê o comportamento masculino. Ponto. Ela usou o Pedrinho de exemplo e ele colocou a carapuça, ele serviu a carapuça. E mais, ele não entendeu o que ela quis dizer, o que mostra uma falta de interpretação de texto violenta da parte de um cara que a gente admira tanto. E isso é bastante triste, na minha visão. Mas o pior é que ele fala que ela é preconceituosa, mas ao mesmo tempo ele diz, eu comecei com uma camisa longa aqui para você não olhar para os meus bíceps. O que é isso se não preconceito? O que é isso se não machismo? Uma frase como essa. Então, mais uma vez, não concordo com a visão da Mili, mas acho que a resposta do Pedrinho foi péssima. E pior, ele não entendeu o ponto da Mili. Se ele ligasse lá o vídeo e dissesse, Mili, eu discordo de você. Eu acho que a minha escolha passa por esse ponto. Não necessariamente com essa questão que você levantou a bola. Mas respeito sua opinião. Se fosse isso, estava ok. Mas ele pegou para si, como se ela tentasse demonizá-lo. Quando ela fala repetidas vezes no texto, eu convido que vocês leiam. Eu vou deixar o link aqui embaixo do texto da Mili, o Pedrinho, e aí ele responde lá no Instagram pessoal dele. É muito fácil de achar, só jogar ele lá no Instagram, você vai achar o vídeo
que ele responde a Miriam, não precisa nem deixar o link aqui, mas também posso, não tem problema nenhum. A questão é, ela, em momento nenhum, todas as vezes ali no texto, ela fala, não é sobre o Pedrinho, sobre a pessoa Pedrinho, é sobre o que ele representa. E ele não teve entendimento do que isso quer dizer. E é isso. Eu discordo dela, mas não foi um ataque. E ele interpretou assim. E aí demonstra uma falta de interpretação que para um comentarista é muito importante. É muito importante. Um comentarista precisa saber interpretar as coisas. E ele tomou para si a dor, né? E rebateu como se fosse um ataque. E aí gerou esse buzz todo. Mas quero saber a sua opinião. O que você pensa sobre o texto da Miri e o que você pensa sobre o vídeo resposta do Pedrinho. Me conta aí nos comentários. A gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.